Boa noite, esse é o canal Força Educação e essa noite eu quero continuar o nosso debate sobre a autoagressão infligida e hoje eu quero pontuar ainda mais o fato de nós podermos conhecer uma das maiores causas de automutilação. E essa causa principal, nós podemos dizer, está muito associada a um transtorno de personalidade, qual seja o transtorno de personalidade limítrofe, que hoje nós vamos abordar com mais profundidade para que vocês possam conhecer e até discernir se estão sofrendo influências ou não. Transtorno de personalidade limítrofe também é conhecido dentro da área da psiquiatria e da psicologia como transtorno de borderline. E esse transtorno recebe esse nome em virtude do seu descobridor tendo esse sobrenome borderline. Mas o principal que eu quero tocar é que muitas vezes nós não reconhecemos esse problema no momento em si que ele acontece, porque nós confundimos ele com a adolescência. Na adolescência nós criamos no conjunto arquétipico da sociedade atual que ser adolescente é você ser intransigente, é você questionar demais, é você perguntar muito, é você deixar os pais em situação de embate e às vezes até de conflito. Só que não é por perguntar, muito menos por deixar a pessoa numa situação em que ela tem que provar os motivos e razões que levam a ela a passar uma determinada informação. O transtorno de borderline vai muito além disso. O transtorno de borderline, ele é um transtorno, uma espécie de síndrome que acomete principalmente jovens, né? A primeira manifestação ocorre justamente durante a adolescência, por isso é tão difícil de você identificar, e ele se aprofunda com o passar do tempo. Inicialmente você tem dificuldade de manter relacionamentos duradouros, porque sua personalidade é tão intransigente que muitas vezes, quando alguém te contraria, você o agride emocionalmente. E essas agressões normalmente estão associadas a duas posturas do borderline, ou de baixa frequência ou de alta frequência, ou muitas vezes chamado de baixo funcionamento, alto funcionamento. O de baixo funcionamento, o sujeito tende a se sentir magoado por qualquer pergunta, por qualquer manifestação de vontade do outro que traga para ele algum tipo de conflito. Mas não dá para identificar o que vai provocar isso. Um exemplo bem simples é você ter um irmão mais novo que você convida para sair, vamos ao cinema ou vamos ao parque. E lá no parque, um determinado brinquedo, por exemplo, ele não se sente à vontade, ele tem medo de ingressar naquele brinquedo. E você fala, eu vou sozinho. E a pessoa vira para você e diz o seguinte: se não queria minha presença, por que me trouxe? Por que me convidou? No cinema, a mesma coisa. Você chama para ir para o cinema para assistir um determinado filme. Chega lá, o filme está com lotação esgotada, você não quer esperar a próxima sessão e diz: meu irmão, tem um outro filme, só que é de terror, vamos assistir. Você sabe que eu não gosto de terror, por que você me trouxe? É a reação mais comum. Esse comportamento, essa reação do borderline de baixa frequência ou baixo funcionamento faz com que você sinta que está portando um cristal em suas mãos. Tudo que você falar, tudo que você fizer vai feri-lo, vai magoá-lo. Então, muitas vezes, a pessoa começa a mudar de atitude. É por isso que se associa muito a postura do borderline com uma postura de um manipulador. Pois o outro, que gosta da sua presença, passa a modificar suas ações, suas palavras, suas atitudes para não o ferir, para não o magoar. É muito difícil ser identificado um borderline na adolescência por causa disso, porque se você fala mais firme com um adolescente, ele pode até chorar. Ele vai dizer que se sentiu oprimido,
que você o agrediu, que você está contra ele, e normalmente a sua esposa, ou um outro irmão, ou um outro pai, vai censurá-lo. Não faça isso com ele. Você sabe que ele é frágil. Na verdade, você está alimentando um transtorno muito perigoso, que normalmente leva à automutilação. O transtorno de borderline, ele apresenta como causas, entre as suas primeiras causas, está a questão genética. Geralmente, pessoas que apresentam transtorno de borderline são filhos de pessoas que também apresentam. Outro fator muito grande está associado à infância. Traumas que você sofreu na infância. Quando era criança, a separação dos seus pais. Quando era criança, o falecimento de algum dos seus pais. O abandono afetivo de algum dos seus pais. Normalmente na adolescência ele vai se revelar como sendo um transtorno que não foi superado. E a pessoa se sente profundamente afetada. Mas eu falei do exemplo do transtorno de borderline de baixa frequência ou baixa funcionalidade. Existe o transtorno de borderline de alta funcionalidade e é esse que eu quero me deter mais com vocês. Porque esse é um dos mais perigosos dos transtornos de borderline. Normalmente, o transtorno de alta frequência ou alta funcionalidade é aquele que, ao invés de sentir-se agredido, constrangido por qualquer coisa que o outro faz, ele agride. E aí nós estamos diante de uma situação muito melindrosa e muito perigosa. Pois o transtorno de borderline de alta funcionalidade ou alta frequência, normalmente ele não simplesmente se agride, se mutila. Não, ele vai bem além disso. Ele te acusa, ele te deixa numa situação tão desesperadora que normalmente quem relaciona-se com alguém que apresenta esse tipo de transtorno apresenta traços ou psicóticos ou esquizofrênicos com o passar do tempo. Porque ele te leva a uma depressão auto-infligida ou a um transtorno obsessivo compulsivo. Como seria um exemplo de transtorno de borderline de alta frequência? Voltemos ao exemplo do cinema. Você leva seu irmão mais novo, a sua namorada, vamos lá. Você leva a sua namorada ou seu namorado ao cinema, você convidou, você chamou para assistir um determinado filme. E lá, a sessão está esgotada, só vai ter uma sessão muito tarde da noite, não tem como vocês ficarem para assistir. Aí você vira para sua namorada e faz a simples pergunta: meu amor, que tal a gente deixar para outro dia? Porque tá lotado. Ou você gostaria de ver outro filme? E ela olha para você, tudo bem. E fecha o senho, fecha o rosto. Faz aquela cara de má vontade. E você é induzido a perguntar, mas tudo bem mesmo? É quando vem a explosão de emoções. Tudo bem nada. Por que você não comprou antes? Você sabia que todo mundo queria assistir esse filme. Foi só para me fazer passar vergonha. Eu não sei como eu ainda saio contigo. Uma pessoa que não se preocupa comigo. Uma pessoa que está sempre me deixando em situação de constrangimento. Esse tipo de reação é característica de alguém que tem transtorno de borderline de alta frequência ou alta funcionalidade. Ao invés dela sentir a culpa, ser como se você portasse um cristal, é uma pessoa que está constantemente armada e preparada para atirar contra você. Ela te acusa, ela te agride o tempo inteiro. E esse transtorno de personalidade, ele é chamado transtorno de personalidade limítrofe, porque a pessoa está no limite. A qualquer momento vai ter uma explosão de energia tão grande que vai te ferir. Eu costumo associar normalmente o transtorno de borderline a um quadrinho muito célebre que fez um reboot da origem do Justiceiro, The Punisher. A personagem da Marvel
que é famosa porque luta contra criminosos, mas diferentemente de outros super-heróis, ele extermina com os vilões. Virou até uma série muito aclamada na Netflix. Pois bem, após o 11 de setembro foi lançado um reboot da série do The Punisher, aqui no Brasil, O Justiceiro. E nessa série chamada Nascido para Matar, da Marvel Max, o Justiceiro, na verdade, ele nunca foi uma pessoa normal. Ele foi chamado pelo exército, os Marines dos Estados Unidos, e ele era um boina verde. E lá na Guerra do Vietnã, em 1971, ele matava por prazer. Em alguns momentos até com requintes de crueldade. E isso é narrado por um de seus imediatos, de um dos seus companheiros de guerra, subordinados a ele, já que ele foi condecorado como Capitão Frank Castle. Pois bem, nessa história, que é a recontagem da origem do Justiceiro, você percebe que ao invés de o Justiceiro se tornar um homem impetuoso e um assassino insaciável da criminalidade, ele, antes de tudo, ele era um assassino inveterado daquilo que ele considerava ser o mal. Eu gosto de falar dessa história como um exemplo máximo da síndrome de borderline. Por quê? Porque ali leva-se ao extremo mesmo. Normalmente nenhuma pessoa que tem borderline chegaria a tanto, mas ali dá para você enumerar todas as características de um borderline de alta frequência. A pessoa sente uma raiva tão grande do outro, por uma dor que você sente, que o único jeito de fazer passar a dor seria exterminando o outro. No caso real, seria você levá-lo a sentir tanta dor quanto você. É por isso que em relacionamentos pessoais, sociais, amorosos e mesmo familiares, o transtorno de borderline representa uma difícil capacidade de convivência social. A pessoa briga com todo mundo, a pessoa agride todo mundo, pois ela acha que todos estão contra ela. Outra coisa, no transtorno de borderline é muito comum que a pessoa que esteja sofrendo, ela acha que na verdade ela não está sofrendo. Você é que faz ela sofrer. E esse é um perigo muito grande, pois hoje na nossa sociedade os jovens estão crescendo sem responsabilidade nenhuma. É por isso que você vê tantos jovens tão afeitos a transtornos. Às vezes a pessoa, infelizmente, não possui a presença de seus pais, seja por falecimento ou por algum tipo de abandono que sofreu, pela separação mesmo de ambos. Mas a pessoa tem ao seu redor diversos familiares que destinam todo o amor. Mas isso não é suficiente. A pessoa ainda julga que o mundo é culpado de tudo quanto ela sofre, de todas as coisas que ela não tem. E isso é reforçado muitas vezes pelos familiares que estão ao seu derredor. Pois estes ficam como se fossem caixas de ressonância, reafirmando que a sociedade é culpada. Quando, na verdade, a sociedade não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. O tratamento da síndrome de borderline é muitas vezes feito com ansiolíticos, ou outras vezes com hipnóticos, para que a pessoa consiga dormir, pois a insônia é muito comum, em alguns casos com psicotrópicos. Mas o tratamento mais efetivo que se tem notícia se dá por sessões dialéticas. E principalmente quando essas sessões evoluem simplesmente do psicólogo para o paciente, para sessões em grupo. Pois o indivíduo volta a perceber a importância de conter suas emoções para viver no mundo social. É o que hoje normalmente nossos jovens não são capazes de fazer. Eles não são capazes de se retrair nas suas emoções para aceitar as emoções dos outros. Hoje, dia 26 de maio,
de 2019, está havendo uma nova manifestação. Houve uma nova manifestação em prol do atual presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E no dia 30 já foi convocada uma nova manifestação contra a postura do presidente e seus ministros, principalmente os cortes na educação, tanto básica quanto de nível superior. O que nós podemos analisar de uma maneira psicológica desses eventos é uma síndrome de borderline, só que coletiva. Você faz algo, um outro grupo responde à mesma altura e na mesma intensidade para dizer que a culpa é sua. E isso é ruim, pois a sociedade está se dissociando, está se separando. E nessa separação que nós observamos, não é que é uma separação para refletir, é uma separação para justificar absurdos de ambos os lados. Um absurdo como hoje na manifestação, algumas pessoas exigirem o fechamento do Congresso Nacional, o que representaria, sem sombra de dúvidas, um extremo de poderes na mão do presidente e do poder executivo, e representaria de fato o início de uma nova ditadura, tudo que nós não podemos aceitar numa sociedade democrática como a brasileira. De outro lado, nós temos uma manifestação que diz que o governo não pode fazer cortes para administrar o orçamento que já foi devidamente votado no final de 2018 e que exigem cortes. Então você fica, o que é certo? Quem está com a razão? É preciso refletir. Nós não podemos agir como adolescentes e simplesmente sair reproduzindo as falas nem de um lado nem de outro. É preciso refletir. Adolescentes, hoje, sem responsabilidade, sem apoio e sem cobrança da família, que é o principal. Ser adolescente não é um salvo-conduto para você adotar quaisquer posturas. Ah, porque ele é jovem, ele dança assim. Ah, porque ele é jovem, ele fala assim. Ah, porque ele é jovem, ele se veste assim. Isso não é um salvo-conduto. Nunca poderá ser. Por quê? Porque essa postura também vai sofrer censura de outras pessoas. E normalmente alguém que, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, recebe reforço para todas as suas tomadas de decisões, mesmo que elas sejam absurdas, grosseiras, imperiosas, vai tentar fazer isso na sociedade e vai receber muito não. E provavelmente vai sofrer demais. Inclusive até o ponto de chegar em uma situação de síndrome de borderline. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha essa mensagem e vamos crescer juntos. Muito obrigado.